E eu quero que você, nesse momento, abra a sua Bíblia junto comigo, na carta aos Efésios, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos ler o versículo a partir do versículo 20. Carta aos Efésios, capítulo 4, verso 20 a seguir, que diz assim: Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que ouviste e ele fostes instruído conforme é a verdade em Jesus. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. A vós renovar no espírito da vossa mente, e a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros um dos outros. Amém? Glória a Deus. Amados, a Bíblia diz que tudo que Deus criou é bom. Inclusive Deus criou o homem, e o homem antes do pecado era perfeito, era bom. E o DNA de Deus estava ali no homem. Por isso que a Bíblia diz que ele criou a imagem e semelhança dele. Isso não quer dizer na aparência física, mas o DNA de Deus estava lá. E esse DNA é da perfeição, da vida, da obediência, do caráter de cada pessoa. Então, esse DNA que Deus colocou no homem e permanecia no homem até o pecado. Mas a partir do pecado, o homem ele perdeu esse DNA de Deus. E ele passou, como Isaías no capítulo 1, ele começa a colocar que o homem está contaminado desde do alto da cabeça até as plantas dos pés. A contaminação, o intento maligno que está no homem, a mente do homem. E eu vou dizer algo aqui que na ciência é impossível, amado. Você trocar de DNA, é impossível fazer isso. Mas espiritualmente falando, é o que Deus está à procura, e nós somos agentes disso, e o Senhor está pronto para trocar esse DNA que foi corrompido, estragado, e colocar novamente o seu DNA na vida de cada um, amados. Isso só é possível espiritualmente. Fisicamente é impossível trocar de DNA. E o apóstolo Paulo, ele coloca aqui na carta aos Efésios, falando com respeito que nós deixamos o velho homem e nos revestimos do novo homem. Ou seja, a partir do momento que eu reconheço que sou pecador e aceito o Senhor Jesus, eu passo a ser um novo homem. E o DNA de Deus está sobre a minha vida, sobre a tua vida. E diante disso, amados, nós queremos falar nesta noite, restaurando o DNA de Deus. Restaurando o DNA de Deus. Ter o DNA de Deus é adotar o caráter e as atitudes de Jesus. É isso que o Senhor quer. Filhos semelhantes a Jesus. E é isso que nós cada dia desenvolvemos aqui na terra. Um caráter e atitude de Jesus. E em Mateus capítulo 11, que foi lido aqui na introdução, olha o que diz. Jesus diz assim: eu sou manso e humilde de coração. Isso é uma atitude, é o caráter de Jesus, ser manso e humilde de coração, o próprio Jesus. E isso nós devemos ter, mas não importa a idade de pessoa, desde que aceitou o Senhor Jesus, ele precisa ter esse caráter. E se esse DNA de Deus não estiver em nós, é impossível a pessoa ser manso
e humildes de coração. É impossível a pessoa ter atitude como Jesus teve, de olhar como Jesus olhava, de ouvir como Jesus ouvia e de agir como ele agia. Só pode acontecer isso quando esse DNA de Deus está em nós. Começa a imaginar, você que tem uma mente fértil, que vai longe, imagine assim, como que Deus, através do seu Santo Espírito, juntamente com os seus anjos, fazer essa cirurgia de tirar esse DNA mal e começar a colocar o seu DNA, aquilo que é perfeito dentro de nós. Vocês entendem por que Jesus chamou de raça de víbora? Ou seja, ele podia chamar de filhotes de cobra. O veneno da cobra, da serpente, da antiga serpente que é o diabo, está na vida de todo aquele que não nasceu de novo, de todo aquele que ainda não se posicionou com o Senhor Jesus. Não é somente se converter, levantar a mão, mas é o nascido de novo. Aquele que realmente tem a certeza. Como é que eu tenho a certeza que esse DNA está em mim? Eu passo a ter a atitude de Jesus. Jesus Cristo humilhado, sendo maltratado, sendo acusado até mesmo de endemoniado, ali ele dizia: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Há momento na nossa vida, amado, que nós precisamos ser surdos. Ter atitude como o nosso Senhor Jesus teve. E ele disse que ele era manso e humilde de coração. É possível uma pessoa nervosa, uma pessoa tanto assim, se tornar manso? Sim. Olha, amado, olha para Moisés. Moisés foi forjado para ser um general, um conquistador, como ele fez no Egito. As histórias mostram quantas coisas que Moisés, através do seu comando, ele conquistou. A ponto que quando ele disse, Deus falando com ele, tendo aquele diálogo com ele, ele disse para Deus: olha, eu sou pesado de língua. Ele não quer dizer que era gago, não, mano. Tem muitas pessoas colocando em que Moisés era gago. Conversa de pessoa que não entende de Bíblia. Má interpretação. Moisés quer dizer: eu sou grosso, eu sou direto, sou meio gauchão. É isso, Glenn? Meio gauchão. E a Bíblia diz, Moisés retrata, ele fala quem ele era. E mais na frente, sabe que a Bíblia diz? Que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Isso é, o DNA de Deus estava na vida de Moisés. E eu tenho certeza, amado, se nós aqui que estamos ouvindo, que muitas das vezes isso eu não mudo, se você tiver o DNA de Deus, você vai mudar e vai se tornar uma pessoa pacienciosa e uma pessoa mansa, mais do que Moisés ainda. Você crê nisso? Então levante sua mão e diz: eu recebo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Desde o novo nascimento, Jesus Cristo habita em nosso coração, amado. Se Jesus habita no meu coração, no teu coração, Ele vai fazer coisa extraordinária. Isso significa que temos o seu Espírito. Olha bem, amado. Se Jesus habita nos nossos corações, isso significa que o Espírito do Senhor Jesus está sobre nós. Então é impossível uma pessoa que Jesus habita e que o Espírito dele está em nós, continuar sendo a mesma pessoa. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo, vamos parafrasear, se Jesus mora no seu coração, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ele é uma nova pessoa agora. Mas isso, amado, eu tenho que entender, aceitar e querer. Porque o Espírito Santo, Jesus, eles não arrombam o coração de ninguém. Eles não obrigam ninguém. Ele quer que as pessoas, de livre e espontânea vontade, o aceitem e reconheçam e dizem: eu quero mudar. Eu quero ser diferente. Mas tem pessoas que ainda batem no peito e dizem assim: eu gosto de ser assim. Eu gosto. Não, amados. Aquele que tinha todo o poder e tem todo o poder no céu e na terra era manso e humilde de coração. Isso significa que nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus na nossa vida.
Olha o que diz: e esse Espírito vai produzir os seus frutos em nós. Observe isso. Se eu nasci de novo, se o Espírito de Deus está em mim, esse Espírito vai produzir os frutos do Espírito em nós. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. Se você muitas vezes não está, você não vai produzir. Quem vai produzir esses frutos é o Espírito que habita em você. Se você diz, eu não estou conseguindo, você tem que parar um pouquinho para pensar se o Espírito de Deus habita em você. É possível uma pessoa conviver dentro da igreja, cantar, ler a Bíblia, ouvir pregação e não ter o novo nascimento? É possível. É possível. A pessoa precisa buscar esse novo nascimento e ver, analisar e permanecer, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Ele não mora de parede e meia com o pecado, com qualquer coisa errada, com atitude e com o inimigo, de maneira nenhuma. Ele habita num coração limpo. Bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Amado, nós falávamos no meio da semana que todos os dias nós temos que remover a cinza. Remover a cinza é olhar para dentro do seu coração, tirar tudo que possa ser uma sujeira, para que o teu altar, que é o teu coração, esteja limpo, esteja pronto para receber de Deus o melhor de Deus para a tua vida. No nosso velho homem, ele foi crucificado com Cristo, amado. Ou seja, nosso velho DNA foi destruído. Isso aqui é muito importante, amado. Romanos 6,6 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Então, a crucificação do velho homem é a destruição do DNA antigo, o DNA que nós herdamos através do pecado. Ou seja, é o DNA do inimigo. Pode observar, todas as características e atitude do diabo na vida daqueles que o servem, daqueles que não conhecem a Deus, é igualzinho. Não é isso? O diabo, ele veio para fazer o quê? João 10,10 diz o quê? Que ele veio matar, roubar e destruir. Veja bem o intento das pessoas. Eles gostam de roubar, eles gostam de pisar na cabeça dos outros, gostam de subir através da vida dos outros. É cheio de mentira, é cheio de fofoca, é cheio de pornografia, é cheio de prostituição. Tudo isso vem de quem? De adultério, de más pensamento, vem do diabo. É o DNA do diabo que está na vida dessas pessoas. Mas quando você aceita Cristo, o velho homem é crucificado. Ou seja, você aceitou morrer com Cristo. Quando Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo, ou seja, o velho DNA, o DNA do diabo foi destruído da minha vida. Agora eu tenho um novo DNA, o DNA de Deus. Você viu que privilégio isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem o DNA de Deus. Eu não quero dizer que você tenha o outro, eu quero que você tenha o DNA de Deus. Com isso eu tenho que pensar, amado. Eu tenho que parar um pouquinho para pensar e dizer assim, peraí, eu estou tendo algumas atitudes aqui que não provém de Deus. Ou seja, eu preciso ter o DNA de Deus. É meio complicado, né, amados? Mas eu tenho que pensar assim. Só vamos ter o novo DNA através de Jesus Cristo. Diga junto comigo, só vamos ter o novo DNA através de Cristo. Não existe outro meio de nós trocarmos esse DNA.
Não existe outro meio de destruir o velho DNA e ter um novo DNA, a não ser através de Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Só Ele pode fazer isso. Ele é a palavra, e a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, que ela penetra até a divisão da alma. A palavra é capaz de fazer essa cirurgia, de destruir o velho DNA e colocar o DNA de Deus nas nossas vidas. Somente através da palavra do Senhor. Paulo diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2:20. Olha o que ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive dentro dele. Ele está falando do novo DNA dele. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo com Cristo. Veja bem, nós estamos nessa terra. Se nós não vivermos com Cristo, nós não vamos vencer. Tenho na carne e vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Jesus foi o sacrifício perfeito, estava pronto para morrer, para trocar esse DNA. Amados, somente através de Jesus para trocar esse DNA. O veneno dessa serpente não se destrói com o antídoto do Butantan, não. Dos estudiosos do Butantan, não. O veneno da serpente só é eliminado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ter o DNA de Cristo não significa vestir um manto de cristianismo e continuar fazendo o que bem entendemos. Vou repetir, amado. Ter o DNA de Cristo não significa vestir um manto de cristianismo, ou seja, se disfarçar, ser um crente 007, se disfarçar vivendo o cristianismo e continuar fazendo o que bem entende. Eu faço desse jeito porque eu acho que é certo, eu acho que isso aqui não é pecado, eu acho isso aqui. Acha, mas o que a Bíblia diz para você? Essas pessoas, eles não têm o DNA de Deus. Porque a pessoa que tem o DNA de Deus, o prazer dele é obedecer a Deus. O prazer dele é estar na presença do Senhor. O prazer dele é ser cheio do poder de Deus. O prazer dele é anunciar a palavra. O prazer dele é ir ao encontro das pessoas e dizer: Deus pode trocar o teu DNA. Muitas pessoas, amado, eles até se disfarçam por um determinado tempo. É a mesma coisa da história que conta que o lobo, ele vestiu uma capa de ovelha e ficou no meio do rebanho. Ficou algum tempo. Mas nós sabemos que o lobo é carnívoro. Ele vai ficar um dia, 2 dias, daqui a pouco ele é um animal da noite, não é do dia. Vai chegar um momento que ele joga aquela capa de ovelha e vai uivar e vai atrás de carne. Então a pessoa, ele pode enganar nós, mas não engana Deus. Quantas pessoas que estão com uma capa, um manto de cristianismo, até mesmo, às vezes até na fala, até mesmo na tua frente, até mesmo nos seus vestimentos, na sua maneira de se comportar na nossa frente, mas o que ele faz por trás? As atitudes dele não condiz como um cristão. A atitude dele não é como de Jesus Cristo. Você entende por que muitas pessoas, amados, não querem vir para Cristo, não querem aceitar o Senhor Jesus Cristo, não querem trocar o seu DNA, porque ele diz o seguinte: ele olha para aquela pessoa que diz que vai na igreja, aquela pessoa que carrega a Bíblia, aquela pessoa que ocupa alguma função dentro da igreja, mas a atitude dessas pessoas não condiz com o Cristo, não condiz com o cristianismo. Mahatma Gandhi, ele foi um dos maiores líderes da Índia. E na sua época,
o cristianismo na Inglaterra e todos os outros lugares, ele dizia o seguinte: eu até aceito Jesus Cristo, mas não consigo aceitar o cristianismo. Ou seja, ele conhecia a história de Jesus, mas os seus seguidores não viviam aquilo que Jesus fazia, porque na época dele havia até a separação de pessoas, até mesmo de raça, de maneira. O próprio cristianismo fazia acepção de pessoas. Quem poderia entrar naquele lugar? E ele tinha dificuldade de aceitar o cristianismo. E hoje, muitas pessoas, amado, às vezes, vamos colocar nós, às vezes uma atitude nossa que não condiz com o cristianismo, eu posso lançar essa pessoa no inferno, porque eles estão lendo a minha vida, eles estão olhando para a minha vida que sou cristão. Então esses frutos do Espírito têm que aparecer. O DNA de Deus tem que estar na nossa vida, amados. Nós temos que destruir tudo que possa dizer do DNA do inimigo. Você precisa de uma troca de DNA. Na ciência é impossível. É possível na ciência trocar o DNA? É possível isso? Não. Agora, para Deus, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível, porque Ele nos criou. Mas eu preciso querer. Mas para Deus, tudo é possível. Você vai perceber essa troca quando os frutos do Espírito aparecerem, amado. Amado, você começa a ver e fala assim: mas como eu mudei? Antes, se eu fosse uma atitude dessa, eu fazia isso, eu falava isso, eu se tivesse essa oportunidade, já tinha feito isso. Você não faz, não porque você é bom, mas porque o DNA de Deus está na tua vida. Se você é um bom marido, você é uma boa esposa, se você é um bom filho, uma boa filha, não é porque você é bom, não é o DNA de Deus que está na tua vida. Se você é um bom comerciante, se você é uma pessoa honesta, se você vive no meio da sociedade, as pessoas te respeitam, não é porque você é bom, é porque o DNA de Deus está na tua vida. E glória a Deus por isso, que o DNA de Deus está em nós, amados. Aí sim, as pessoas vão ver: você é diferente. Você é diferente. E a primeira coisa que vão dizer para você, na linguagem deles, é: em que igreja que você vai? Amados, não existe nessa terra igrejas perfeitas. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é composta de pessoas imperfeitas. Aqui uma clínica. Então, não bata no peito dizer que a tua igreja é a melhor. Porque todas as igrejas que se dizem evangélicas estão anunciando o evangelho da forma deles. E falando dessa transformação, porque quem transforma o homem não é o pastor, não é a liderança, não é a placa da igreja, é Deus que transforma a pessoa reconhecendo o sacrifício de Jesus Cristo. E aí os frutos do Espírito vão aparecer. Você fala: como era o manso? Como é que eu sou manso agora? Tem pessoas que, digamos, tudo que falava tem resposta. Jesus diz: aprenda comigo que sou manso e humilde de coração. Quantas pessoas estariam dispostas para provar que é filho ou filha de Deus? A gente vê uma briga de pessoas querendo provar o DNA, se fulano é filho ou é filho. Você não vê ninguém aqui querendo provar se são filho ou não filho de Deus. Não precisamos levar no aparelho. As nossas atitudes. Não precisa fazer um exame no laboratório. As nossas atitudes, os frutos do Espírito, vai dizer que eu e você somos filhos de Deus. É exatamente isso. Os frutos do Espírito, o teu viver semelhante a Jesus, vai mostrar que você é filho e filha de Deus.
O Senhor Jesus, na oração em João capítulo 17, ele intercede por seus discípulos, intercede para a igreja e intercede para todos aqueles que ainda vão chegar. O apóstolo Pedro, no seu sermão, diz o seguinte: esta promessa é para vós, para os vossos filhos e todos aqueles que o aceitarem a Jesus. A promessa é para todos. Deus está pronto para cada um de nós. Aquele que não tem o DNA de Deus, Deus está pronto para fazer essa troca. Mas tem que destruir. Muitos dizem que são filhos de Deus, mas será que são mesmo? Será que são mesmo filhos de Deus? As atitudes deles e os frutos deles, os frutos do Espírito, vai mostrar se realmente são filhos de Deus. Deus diz na sua palavra: filho meu, dá-me o teu coração. Olha o que Deus diz: filho meu, dá-me o teu coração. Para que Deus quer o coração? Para trocar, para destruir o velho DNA e colocar a sua palavra, o seu DNA dentro do coração de cada pessoa. Aí você vai entender por que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, porque agora a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, habita em nós. A palavra de Deus nos nossos corações agora vai produzir frutos dignos de arrependimentos. As nossas atitudes vai mostrar que nós temos o DNA de Deus. Eu desafio você, meu amado, comece hoje mesmo a se tornar um filho de Deus, dando o seu coração. Nós vemos muitas pessoas que eles batem no peito e dizem assim: eu sou filho do rei. Não é isso que as pessoas dizem? Sou príncipe, sou princesa. Mas para mim ser príncipe e princesa, vocês ser princesa e príncipes, vocês precisam trocar o DNA. Nenhuma pessoa que não trocou o seu DNA, ele pode até dizer, mas não é. O Senhor conhece os que são seus. A Bíblia diz que o Senhor, através do seu selo, ele diz que sela e conhece o que são seus. Porque ele conhece através do DNA. E Deus, não existe nada que ele não possa ver, tanto o exterior como o interior. Ele vê todas as coisas. Então ele sabe espiritualmente quem é que tem o seu DNA. Eu desafio você nessa noite. Não estou aqui para apontar o meu dedo para você. Estou aqui para te conscientizar. Estou aqui para te orientar. E você possa perguntar para você mesmo: será que eu tenho o DNA de Deus? Quem sabe você, porque tem muitas pessoas, é um processo. Mas eu estou melhorando. Então fique tranquilo que esse DNA vai se completar na tua vida. Eu preciso dar lugar a Deus. Eu preciso reconhecer o sacrifício de Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 6, ele diz assim: sem mim nada podereis fazer. Nada. Nós dependemos de Jesus para tudo. E agora, para você entender que o velho homem, para o velho homem ser destruído e vir um novo homem, você precisa reconhecer isso. Você precisa aceitar esse DNA. Você entende por que Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele estava falando, você tem que nascer humanamente e espiritualmente. Você precisa ter o DNA de Deus na tua vida. Amém, amados?